Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você, posso fazer. Cafuné no cabelo, vigio o seu sono, sei lá, até provo o seu beijo, pra ver se a barba vai me arranhar. Eu posso ser fiscal, se olhar, nem precisa pagar. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar, meu bem, testa esse amor em mim. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar, meu bem, testa esse amor em mim. Me prenda, me abrace e não saia. Aceita esse emprego de cobaia. Me prenda, me abrace e não saia. Aceita esse emprego de cobaia. Yeah, 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 yeah. Jéssica Hipólito aqui com a gente, claro, o melhor do sertanejo, ela que é uma das revelações aí na música sertaneja no cenário nacional, inclusive foi semifinalista aí de um importante reality musical. E agora, é claro, a gente tem aquele momento de falar, de interagir com vocês, nosso público que está em casa e também nos acompanhando via internet ou pelo aplicativo, né, no Google Play, de qualquer lugar, tá na mão, TV Terra Viva aí para vocês. Vem aqui comigo no 11942589183 para a gente falar, para nós interagirmos, para nós batermos um papo. Começo aqui então com o pessoal. Vamos ali, 33, Minas Gerais. Bom dia, Renata. Sou o Fábio Berbet de Lajinha, Minas Gerais, ligadinha aí no programa, ouvindo uma boa música sertaneja. Olha, essa moça canta demais, vai ser um grande sucesso, viu? Pede pra ela cantar uma música da Marília Mendonça, que vai ficar show aí na voz dela. Pode deixar. Daqui a pouquinho a gente lê o 3718 aqui, Presidente Prudente com a gente, pessoal nos acompanhando via internet, sempre nesse assunto exclusivo que a gente trouxe nessa segunda-feira para vocês, dos brasiguaios que tiveram e ainda estão tendo as terras invadidas aí por um grupo de campesinos. Aqui, 44, vamos lá para o Paraná. Paraná mandou aí alguns registros, o pessoal mandou aqui alguns vídeos para nós, depois a gente dá uma olhadinha verificada. 61, vamos para o centro-oeste do país. Bom dia, bem da terra, que frio é esse, hein? Programa maravilhoso, como sempre. Que voz dessa cantora, hein, Renata? Muito boa, Jéssica Hipólito. Bom começo de semana e que seja abençoado aí para todos. Obrigada, Robson de Formosa, Goiás. Mais 33 aqui com a gente, mais Minas Gerais. Bom dia, Renata. Amanhecer em Galileia, Minas Gerais. José Maria Dilson dos Santos está aqui com a gente, mandou esse registro lindo para nós. Muito obrigada. 33, mais 33 aqui com a gente. Bom dia, ótimo dia aí para todos de Minas. Aqui 11, né? O pessoal que esteve com a gente, inclusive, né? Semana passada, falando do projeto da rede varejista, a rede de supermercado, para promover as bananas aí brasileiras do Vale do Ribeiro. O pessoal que está lá no terceiro dia de São Bernardo, fazendo a caminhada até Nossa Senhora de Aparecida, os caipiras rumo a Aparecida, e ele mandou aqui um vídeo para nós. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo? Vamos ver se roda aqui pra gente? Roda aí um dos vídeos para nós, vamos ver. Romaria Caipiras, rumo Aparecida, terceiro dia. Nosso descanso dos animais, e pedir mais uma vez a bênção dele durante o dia aí, pela nossa viagem, pela segurança de todos os animais também. E vamos tocar mais uma vez aí nessa atual que a gente tem vindo aí de companheirismo, de alegria, e sempre com fé e muita amizade, sabe?
Tá aí, então, é o pessoal aí fazendo essa caminhada, né, até Aparecida e mandando um pouquinho desses detalhes, desses destaques aqui para nós. E aí, subindo mais um pouquinho, acabou de chegar aqui mensagem do pessoal 37, aqui, 37 Minas Gerais. O programa tá demais. Aí o Mauro de Pompeu, Minas Gerais. Obrigada, Mauro. Aguarde aí muitas notícias e informação para vocês em primeira mão, inclusive com diversos furos de reportagem, exclusividade, que aqui a gente tem também em primeira mão a informação precisa aí para vocês, tá? E aqui no 44, o pessoal do Paraná aqui com a gente também. Obrigada pela companhia e audiência. Sempre que escrever aqui pra gente, diga seu nome e a região da onde vocês estão falando também. E agora é o seguinte, nós vamos falar com a Amanda Souza, lá da Somar Meteorologia, para trazer os destaques aí da agrometeorologia para nós, tão importantes, né, Amanda? A gente sabe aí que vem uma frente fria que avança agora para a região sudeste já a partir de amanhã. Pelo que eu escutei e li, permanece pelo menos até quinta-feira, derrubando de fato aí as temperaturas, né? Como é que vem essa frente fria e há ou não, né, também previsão de geada, que é o que muitos produtores querem saber, como a gente acompanhou aí o que aconteceu com alguns produtores de café que estavam na região sul aí de Minas Gerais, principalmente aqueles que plantam em altitudes mais elevadas. Qual que é a expectativa nesse momento? Bom dia para você, Amanda. Olá, bom dia, Renata, bom dia a todos. Isso mesmo, a gente começa a semana já com esse destaque de mais uma frente fria que já passou pelo Rio Grande do Sul, já provocou chuva por lá. Agora a frente fria já se encontra na altura de Santa Catarina, Paraná. Até o final desta segunda-feira, até deve chegar em áreas do estado de São Paulo. E como você comentou, essa frente fria vai seguir sim avançando, mesmo que de forma mais afastada. Ela logo se afasta em direção ao oceano, mas já é suficiente para organizar chuva. E tem previsão de chuva retornando em áreas produtoras de café no sul de Minas Gerais até meados desta semana. Agora, o que a gente fica na expectativa é do frio. Será que depois da passagem dessa frente fria vem um novo frio? Vem mais risco de geada por aí? Pois bem, a frente fria vai embora. Pelo menos até meados da semana, ela já se afasta, pelo menos isso do centro-sul. Logo atrás dela, vem sim uma massa de ar seco e de ar frio que inibe a formação de instabilidades. Então, nos próximos dias, temos o tempo firme predominando de novo desde Rio Grande do Sul até o sul de Minas Gerais e tem queda acentuada na temperatura. Mas olha só, não tem grandes riscos de geada, principalmente nas grandes commodities. Isso porque esse frio não vai ser tão intenso, tão abrangente comparado ao último evento. Temos sim alguns riscos de geada, principalmente no sul do Brasil, mas isso de forma bastante pontual, sem temperaturas tão baixas assim. Deve ter risco de geada em áreas da Campanha Gaúcha, na Serra Gaúcha, Serra Catarinense e até alguns pontos do Planalto do Paraná, mas sem levar grandes riscos às áreas produtoras. Renata? Notícia, né? Assim a gente fica um pouquinho mais aliviado, né? E isso por conta, Amanda, em relação ao El Niño, que realmente já vem perdendo força. A gente comentou aqui ao vivo sobre essa situação, né? Como funciona, né? Como que o El Niño trabalha de fato nas temperaturas. E aí, inclusive, tem um órgão americano já dizendo que o El Niño já passou, né? Isso por conta disso que a geada e aí essa frente fria vem mais fraca. Qual que é a relação sobre isso? Olha só, quando a gente está em ano de El Niño, normalmente as temperaturas são mais altas e não mais baixas. Mas como a gente, desde a configuração deste fenômeno, meses atrás, já foi considerado um fenômeno fraco neste ano de 2019, não se descartava aí a incidência, o avanço de ondas de frio, que é o que vem acontecendo. Não é aquele frio persistente, que é o que normalmente a gente vê em anos de laninha, que aí sim derruba mais as temperaturas. Então não é aquele frio persistente, mas não se descarta a ocorrência de eventos. E aí, lembrando que a gente até comentou no programa semana passada ao vivo, pelo menos até meados de setembro, não se descarta o risco de frio tardio, de eventos de geada, principalmente em áreas da região sul do Brasil, muito por conta desse período de transição. A gente saindo do El Niño, aí entrando nessa fase fria até o final do ano, a gente já aposta aí, os órgãos americanos principalmente já apostam numa fase fria, que é
até a possibilidade da laninha, que aí sim o frio deve ganhar mais intensidade. Mas enquanto a gente está nesse período de transição, ainda não se descarta um frio tardio, principalmente no sul do Brasil, Renata. Agora, em relação ao tempo seco, né? O que a gente pode esperar também desse tempo mais seco, que a gente sabe que é realmente uma condição mais aí desse clima, né, de inverno? Qual que é a expectativa, Amanda? Exatamente. É comum nesta época do ano, inverno, um tempo mais seco. Isso tem ocorrido durante todos os anos. Isso é normal mesmo. Mas o que vem chamando a atenção é que a gente está com um tempo seco em grande parte do Brasil por conta da atuação de um bloqueio atmosférico que acaba inibindo o avanço de frentes frias, isso de forma mais abrangente. Então, a gente já está com um clima mais seco em grande parte do Brasil, que vem chamando a atenção por conta desse tempo seco e muito por conta também de temperaturas elevadas em áreas do centro-oeste, metade norte do Brasil, é o número de queimadas, Renata. Desde o início do ano até agora, já foram praticamente 14 mil focos de incêndio, isso somente em 3 estados, considerando aí os estados que mais registraram queimadas esse ano, que foi Mato Grosso, depois Roraima e depois Mato Grosso do Sul. E lembrando que só no estado mato-grossense já foram registrados metade disso, ou seja, mais de 7 mil focos de queimadas foram registradas somente no estado de Mato Grosso. E aí uma notícia bastante importante, Renata, é que hoje, dia 15 de julho, começa o período de proibição de queimadas para os produtores, ou seja, a partir de hoje até 15 de setembro, os produtores não podem colocar fogo em suas lavouras, porque isso acaba se alastrando por conta desse tempo seco, baixa umidade do solo. Então, até dia 15 de setembro, está proibido colocar o fogo, né, em áreas produtoras de Mato Grosso. E lembrando aos produtores que tem multa para quem colocar esse fogo. A multa pode variar de R$ 1.000 até R$ 75.000 por hectare, Renata. Tá certo, então. Muito obrigada por trazer aí essa projeção do tempo aqui para nós. Nossa próxima entrevista eu quero falar bastante sobre uma situação bem importante nesse momento, né? Soja e milho lá nos Estados Unidos, né? Li uma notícia importante também recente sobre aquela região mais importante, o Corn Belt, né? O chamado cinturão verde dos Estados Unidos, agora sofrendo com a temperatura mais seca, sendo que quando eles tiveram o início do plantio, tanto para a soja quanto para o milho, vieram muitas chuvas fortes aí que acabaram também atrapalhando de certa forma esse início de plantio lá nos Estados Unidos. E a gente sabe que o nosso mercado fica de olho e é balizado também pelo mercado da safra norte-americana, tá bom? Na próxima oportunidade a gente conversa sobre isso. Obrigada, beijo, boa semana. Tchau, tchau, obrigada. Tchau, obrigada. E agora é o seguinte, nós vamos falar para vocês que uma notícia aí que pode ser bastante importante, né? Para o mercado, para o nosso segmento agroindustrial artesanal, que é o seguinte: a expectativa de que nesta quinta-feira, tá? Nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro, então, assine aí um decreto que vai desburocratizar aí vários setores, vários segmentos, inclusive um bastante importante aqui para o nosso país, para o nosso Brasil, que é o mercado aí dos queijos artesanais. A gente sabe, né, que recentemente o nosso queijo aí artesanal, aquele principalmente que é produzido na região da Serra da Canastra, sempre é premiado em festivais aí importantes lá no mercado europeu. E como funciona toda essa relação, né? Por que pode beneficiar? A gente vai entender um pouquinho mais com o nosso próximo convidado, que é o Christophe Farro, que é o presidente da Associação Paulista do Queijo Artesanal. Christophe, vem pra cá, bom dia pra você. Oi, Renata, bem-vindo, tudo bem? Sempre um prazer Deixa eu estar falar aqui. em francês para ver se eu tô bem afiada, só para enchanter de votre connaissance. De même. Ok, então vamos lá. A gente tem que ser elegante, né? Sempre que receber alguém de fora. É o seguinte, Christophe, há essa expectativa, então, importante de quinta-feira, então, ser assinado esse decreto, essa regulamentação para a produção artesanal no Brasil. E aí a gente fala de queijos, a gente fala de um mercado bastante importante, né? Outras culturas, outros produtos também, que movimenta principalmente os pequenos, médios produtores, né? Como é que vocês veem, avaliam essa notícia? Então, para nós é uma notícia fantástica. A gente vem trabalhando, quando eu falo a gente, primeiro, o Celoarte, ele vem não só para o queijo, ele vem para os produtores artesanais, da agroindústria artesanais. Isso é queijo, é derivado de leite,
carne, que Sim. são os embutidos, mel, ovos. São 5 setores que são incluídos no selo arte. Então é uma notícia realmente interessante para todos os pequenos produtores. O Sim. que o selo arte vem fazer? Hoje, a legislação para o pequeno produtor, ela é a mesma que a legislação que a indústria. E claro que o pequeno produtor não tem como se adequar. Então, a ideia da lei do deputado Evair é de transformar essas exigências, umas exigências que são adequadas ao pequeno produtor. E isso, para nós, claro que é uma ótima notícia. Sim. E aí, como é que vocês veem, por exemplo, essa desburocratização? Como é que ela vai funcionar na prática, né? O pequeno produtor vai pagar menos, né? Vai ter mais acesso aos mercados, isso vai fluir de maneira mais orgânica, né? Melhor para o país? O primeiro passo que está acontecendo na regulamentação dessa lei é a descentralização. Hoje, todas as decisões para comércio interestadual estão em Brasília. E o pequeno produtor não tem acesso a Brasília. A gente consegue acesso aqui ao nível do estado, do município. Então, a lei, o que ela vai fazer? Ela vai permitir que a gente conversa e seja a fiscalização para órgão próximo, que são só eles que conhecem a diversidade. Porque a realidade de São Paulo é uma, do Nordeste é outra, do Sul é uma terceira, e cada região tem uma realidade. E as únicas pessoas que são capazes de entender essa realidade são a gente que mora lá. Então a gente não pode ter um sistema, principalmente num país do tamanho do Brasil, onde está centralizado em um lugar só, para fiscalizar e falar, não, tem que ser assim para todo mundo. Isso é impossível. Então, esse, para mim, é o ponto essencial dessa lei, que vai permitir um diálogo com os órgãos de fiscalização que são próximos, que são capazes de entender melhor como o pequeno produtor trabalha. Quer dizer, vão entender mais, né, as particularidades e especificidades de cada região, né? Não vai ficar centralizado num único polo, porque como ele falou, Christoph, quem está próximo, né, do pequeno produtor entende melhor, né, como é que funciona tudo isso. E aí, falando um pouquinho, né, recebemos aí a notícia recentemente do Brasil sendo premiado mais uma vez entre o queijo melhor aí do mundo, né? Exatamente. Como é que vocês veem isso e recebem essa informação, principalmente sendo presidente da Associação Paulista de Queijo Artesanal, como é que você tem esse entendimento, né? É realmente um trabalho diferenciado que os produtores de queijo brasileiros vêm fazendo? Com certeza. No caso específico do queijo, que claro que eu conheço um pouquinho melhor, porque eu sou também produtor de queijo, é fantástico. Por quê? Na realidade, o que está acontecendo é que não é o produtor que está mudando, é o consumidor que está mudando. E o produtor está se adequando nesse novo mercado. E o que o produtor está querendo? O produtor ele não está confiando mais, infelizmente, na indústria. Você vê todos os escândalos sanitários que teve no mundo e no Brasil, as pessoas querem saber de quem estão comprando, como o produto está feito. E isso você só consegue fazer com a gente, os pequenos produtores. Então, começou... Aí tem realmente dois modelos. Tem de um lado os produtores que a gente chama de tradicionais, que é a canastra, que faz todas as regiões mineiras, porque não é só a canastra, tem a Araxá, tem Cero, tem vários também, que faz queijo há séculos, literalmente, e que brigaram para resgatar essa cultura. Mas tem um porém, porque né, eu estava conversando com uma amiga minha, que é da Araxá, inclusive, e a tradição do queijo artesanal lá era feito tudo em cima de tábua de madeira, usando coisa de madeira, e teve nos últimos 30 anos uma mudança de regulamentação. Eles tiraram tudo isso e hoje eles estão meio que numa situação de uma mini indústria sendo artesanal. Então isso não é realmente a tradição. Então tem umas discussões ainda. Uma mudança, tem que haver algumas mudanças de paradigma, exatamente, digamos assim, né? Para o mercado fluir e se desenvolver melhor e mais, né? Adequadamente. E aí, exatamente isso. E o que está acontecendo? E São Paulo, na minha opinião, eu sou um pouquinho suspeito para falar, mas não tanto, porque eu não sou tão paulista assim. Sim. Está na frente.
O sotaque não nega, viu, Pois Christopher? não dá pra negar. Você é de qual cidade lá na França? Aix-en-Provence. Ah, Mas eu saí dela região sul. Isso. Ah, já estive lá, Opa. região de Provence. Chique, exatamente. bonita, gostosa, lavanda, né? Por tudo Pois quanto é Agora lado. tá na época da lavanda lá, Sim, é lindo lá. lindo. E aí? Lindo. Bom, Então, o que está acontecendo em São Paulo e no resto do Brasil também, mas eu acredito que São Paulo foi pioneiro nesse assunto, e o desenvolvimento de queijos novos. Porque a história brasileira, na cultura brasileira, tem 10, 20, talvez 30 tipos de queijo. A gente está criando no Brasil um monte de queijos novos. Inclusive, todos os queijos que ganharam lá na França, tem queijo paulista e queijo da canastra que ganharam medalha de super ouro. Eles hoje não se enquadram em nenhum tipo de queijo tradicional brasileiro. São só queijos inovadores. Sim. E isso que a gente tem que fazer para o público. Porque o público, ele quer coisa nova, ele quer coisa diferente. e aí desburocratizando tudo isso, esses acessos, esse custo vai facilitar para todo mundo, né? Produtor vende mais produto aí de melhor qualidade, o consumidor sai feliz que está muito mais exigente e aí cada um fica, digamos, com essa regulamentação mais próxima em regiões onde realmente há essa atuação e esse entendimento melhor. E agora, o que me chamou a atenção nessa notícia foi o seguinte, que os queijos, né, quando eles vão ser premiados lá fora, nessa importante premiação festival lá na França, por exemplo, eles tiveram que ir escondidos, né, nas bagagens, porque tem como resolver essa questão, porque aí a gente entra em outras esferas federais, de voo e tudo mais. Mas assim, é tão bonito a gente ver essa produção brasileira de queijo fazendo super bonito lá fora. Em contrapartida, tem que ir o queijo escondido na mala para participar do festival, né? Como é que fica essa questão, Então, Christopher? essa questão vai ser a mais complicada e eu acredito que também a menos importante, porque hoje tem um mercado reprimido aqui no Brasil. Então, só que o Brasil é interessante, você tem que ganhar lá fora para ser reconhecido aqui dentro. Sim. Então, o que vai acontecer é que os produtores eles vão conseguir legalizar as produções dele aqui no Brasil, vão conseguir acessar o produtor, o consumidor brasileiro. Uma coisa que é muito importante frisar sempre é que desburocratização não quer dizer que a gente vai abrir mão de uma coisa que se chama segurança alimentar. E qualidade, né? Mais ainda segurança alimentar. Então, qualidade, isso é o mercado que vai definir. Você faz um produto de qualidade, o mercado vai comprar. Agora, que você pode fazer um produto super gostoso, mais perigoso. Então, isso o produtor, hoje o produtor artesanal, ele evolui também. Ele tem internet, ele tem aplicativo. Então, a gente sabe o que é segurança alimentar e a gente nunca vai esquecer disso. Maravilha. Que Importante isso a gente falar sobre isso, porque tem, exatamente. Sim, há essa confusão, né? Então vai desburocratizar tudo e aí como é que fica a questão da rastreabilidade, né? Como é que fica a questão do início ali da cadeia produtiva, Agora, de como é que tudo isso é produzido? Vai deixar de ter a questão de segurança para você, consumidor? Não, gente, Pelo jamais. contrário. Isso já é digamos, uma pauta importante que os produtores, pelo entendimento que eu tenho, não vão abrir mão e jamais, né, devem abrir mão disso. E tem um fator mais importante, no sentido que você pegar um pequeno produtor de queijo que produz 100 litros de leite, vai dar 10 quilos de queijo, o risco que ele tem é muito pequeno, porque ele vende diretamente para o consumidor. Não é uma cadeia complexa que nem a cadeia industrial. Então, porque segurança alimentar não é 100%, isso não existe. É reduzir os riscos. Então, o risco ele é muito pequeno, porque o pequeno produtor, se dá uma coisa no queijo, ele tem 100 ligações para fazer, fala, ele teve um problema nesse queijo aqui, recolhe e pronto. Agora, se você está fazendo isso de um produtor industrial, meses que eles demoram para perceber. Então, o produto está espalhado, não tem mais como voltar atrás. Maravilha. Importante, então, a gente pontuar essa questão. Há essa expectativa, então,
digamos, dessa assinatura desse decreto de regulamentação para a agroindústria artesanal aí, que vai favorecer muitos pequenos produtores, né? E há essa expectativa, então, de assinatura nesta quinta-feira, viu? Pelo governo, pelo presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigada, Obrigado espero que você. vocês venham e retomem aqui com notícias importantes e um como que passo vai. além, um passo a Qual mais. será o próximo Não passo? é? Porque aí vai passar para os decretos estaduais. Ô, Christopher, mas você só volta aqui se você me trouxer os seus queijos Tá bom. finíssimos, gostosos, que só faltou o queijo aqui na nossa bancada, não é? Tá Na bom. nossa mesinha. É que foi meio em Combinado? cima da hora e não deu Não tempo. tem problema. Mas a Muito próxima- obrigada, viu? Obrigado Excelente você, foi um dia. prazer. Bom dia, Tchau, tchau, prazer. obrigado. Continue aqui com a gente. Bom, vamos aqui escutar mais do som da nossa artista convidada do dia. Tô falando dela, de Jéssica Hipólito. Jéssica, me conte, você também é uma apaixonada aí por queijos, vinhos, cafés? Gosto. É Principalmente bom, de né? vinho. Ah, essa combinação é perfeita. Perfeito. Fala sério. Me falaram e me pediram aqui, você viu o recado, um dos que chegaram, Vi. né? Sobre Marília Mendonça. Sempre ou já existiu essa comparação devido à potência da sua voz ou de muitas mulheres sertanejas hoje terem esse potencial mais grave, né? Na voz. Ah, isso. E você tem realmente ela e outras aí como inspirações, admirações musicais? Tem bastante comparação. Mais com a Paula Fernandes. Sim. Mas é minha referência, né? Marília, Paula Fernandes, Ana Carolina. Eu gosto muito. O que você tem achado, assim, da presença mais forte, assim, das mulheres no mercado sertanejo? Maravilhoso, né? Sim. Divisor de águas pra gente. Foi, né? Fomos muito fortes na década de 80, 90, daí teve uma grande, né? Eu ia falar pequena pausa, mas não, foi grande. E aí retomaram com tudo aí, digamos, nos últimos 10, 7 anos, aí vieram com a força total. Total. Vamos de mais som? Vamos atender lá. o pedido? O que a gente Vamos. vai fazer? Marília Mendonça. Vamos de som, então, para atender você aí que pediu, né? Não aceitou o nosso fim, tá desesperado falando de mim. Tá me queimando por aí, meu nome na sua boca anda meio assim. E quem ouve palavra não ouve pensamento, tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro. Cara amarrada não apaga sentimento, tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro. Tá espalhando por aí que eu esfriei, que eu tô mal, que eu tô sem sal, realmente eu tô sem saudades de você. Eu já fiz. Tá espalhando por aí que eu esfriei, que eu tô mal, que eu tô sem sal, realmente eu tô sem saudades de você. Eu já fiz, foi te esquecer. E quem ouve palavra não ouve pensamento, tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro. Cara amarrada não apaga sentimento, tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro. Tá espalhando por aí que eu esfriei, que eu tô mal, que eu tô sem sal, realmente eu tô sem saudades de você. Eu já fiz, foi